Esta é a série comemorativa Políticas Públicas, Cidades e Desigualdades, 20 anos do 100. Neste terceiro episódio, Úrsula Pérez faz a mediação da conversa entre os professores Carlos Costa Ribeiro, Mário Teodoro e Marta Rett. Obrigada pela audiência e um bom programa! Olá a todas e todos, eu sou Úrsula Pérez, sou professora da EASH-USP, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, e esse é o terceiro episódio da série especial de celebração dos 20 anos de comemoração do Centro de Estudos da Metrópole, e esse episódio está sendo organizado pela equipe do Urbanidades, e hoje eu vou conversar com a Marta Rett. Olá, eu sou a Marta Rett, sou professora do Departamento de Ciência Política da USP, fui diretora do CEM e atualmente sou pesquisadora do CEM. Uma satisfação participar aqui dessa gravação com a Úrsula, o Carlos e o Mário. Mário Teodoro. Olá, meu nome é Mário Teodoro, eu sou economista, atualmente eu sou professor visitante do Centro de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UNB. Sou também filiado à Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a ABED, e à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN. Forte abraço a todos. E o Carlos Costa Ribeiro. Bom dia, eu sou Carlos Costa Ribeiro, sociólogo, professor do IESP-UERJ, e é um prazer estar aqui com todos vocês. E são três grandes especialistas no estudo de desigualdades no Brasil, que já acompanham o Centro de Estudos da Metrópole há muitos anos. Para começar a nossa conversa, eu queria aqui fazer, então, uma primeira pergunta para Marta Rett, que é uma estudiosa das desigualdades no Brasil e foi uma das responsáveis por trazer essa temática para o CEM. O livro Trajetórias das Desigualdades no Brasil representa uma consolidação desse processo de investigação criterioso, não foi, Marta? Você poderia comentar um pouco sobre a construção do livro e o que ele trouxe de mudança na análise das desigualdades brasileiras? Sim, eu penso que o grande mérito desse livro, em termos de contribuição para a análise das desigualdades no Brasil, é de ter feito um balanço abrangente, tanto em termos de dimensões das desigualdades, tanto que o título é Desigualdades, quanto abrangente também do ponto de vista da sua dimensão temporal. A gente faz uma cobertura dessa trajetória a partir dos anos 60, quando tem dados disponíveis do censo, até os anos 2010. Nós avaliamos no CEM, à época, que existia uma lacuna nos estudos sobre desigualdade no Brasil, que era uma lacuna muito curiosa, porque o tema da desigualdade tem muita, enorme centralidade na agenda de pesquisa das ciências sociais no Brasil, e não só das ciências sociais. O Brasil tinha, e ainda tem, uma disponibilidade muito grande de dados para se tratar desse tema. Também tem uma tradição de análise quantitativa e, curiosamente, não existia no Brasil nenhum estudo de fôlego que aproveitasse esse potencial, tanto do ponto de vista da relevância do tema para as ciências sociais brasileiras, quanto da possibilidade de fazer um trabalho. Então, eu acho que o meu mérito foi menos de ter introduzido o tema, porque o tema já estava aí, mas de ter reunido um super time de pesquisadores super qualificado e ter feito o que nós chamamos no CEM de um livro editado, no sentido de que todos os capítulos têm uma estrutura similar, com flexibilidade, a depender do tema, mas de ter contribuído para os estudos sobre desigualdade com esse grande balanço. E, na verdade, a ideia não foi minha, a ideia foi do Carlos, que me mostrou um livro que tinha sido produzido nos Estados Unidos, que, dada a trajetória dos Estados Unidos, era de mais fôlego, porque era A Century of Inequality, né? 100 anos de desigualdade. O Carlos comentou comigo o livro, comprei o livro, fiquei encantada e, enfim, tomei, obviamente, em discussão interna, a ideia de conduzir esse processo. Você lembra, Carlos, que você deu o livro? Interessante isso, Carlos. Você quer comentar um pouquinho, por favor?
Na verdade, foi o seguinte, a Marta e eu, a gente já conversava um pouco antes, em unbox, em coisas assim, muito através da Argelina, que foi orientadora da Marta e do Eduardo, e trabalhava comigo, muito minha amiga também. A Argelina colocou a gente junto, a gente conversou várias vezes, e aí começamos a fazer coisas juntos, e a Marta me convidou para dar um curso no SEM. Lembro exatamente qual foi o ano, deve ter sido em torno de 2010 ou 11, acho que foi 2011. Aí eu fiquei muito feliz de dar o curso, fui lá, tinham excelentes alunos, que na verdade acabaram sendo muitos pesquisadores que trabalharam no livro mais tarde, e a gente conversou muito e a Marta me perguntou em particular o que ela achava que eram temas interessantes para uma agenda de pesquisas sobre desigualdade. E eu lembro que eu comentei outros temas, como, por exemplo, temas estudar discriminação racial, fazer estudos experimentais ou quase experimentais e tal, mas também comentei sobre o fato de que estava completando 50 anos de censo. A gente tinha, em 2010, se completou 50 anos de censos com a possibilidade de ter acesso aos microdados dos censos. A gente tem microdados do censo desde 1960, do censo de 1960, os anteriores a gente não tem, os microdados, só as tabelas publicadas. No censo de 60 a gente tem uma amostra de 1% só do censo, é uma história interessante para contar em outra ocasião, mas a gente tinha esses 50 anos do censo, e eu tinha lido recentemente esse livro sobre os 100 anos, The Century of Change, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles têm 100 anos dos microdados dos censos. E no Brasil a gente tem 50. Só que, vamos dizer assim, 50 anos no Brasil talvez seja tanta mudança, ou talvez mais, do que 100 anos nos Estados Unidos. Porque de 1960 para 2010 o país mudou completamente. Não é o mesmo país. A gente não tem noção disso. A gente às vezes compara, não tem noção. Para vocês terem uma ideia, em 1940 só tinha uma estrada pavimentada no Brasil, que era a Rio Juiz de Fora. Isso em 1940, quer dizer, 1960 está ali pertinho. Em 1960, mais da metade das pessoas morava no campo, a população do país era muito menor, 40% das crianças não entravam na escola. Então você tinha várias coisas que mudaram muito. E aí, conversando com a Marta se interessou muito sobre essa ideia, achou uma ideia interessante. A Marta ter aí essa liderança, né, de juntar pesquisadores realmente de ponta, né, que toparam participar do projeto. Acho que não só pesquisadores de ponta, mas também alunos, isso é muito importante, eu acho, alunos de pós-graduação, muito bons. Vários deles hoje em dia são professores de universidades e pesquisadores em vários lugares do Brasil e talvez fora. Pessoas realmente muito bem qualificadas, um grupo muito bom. E organizou o livro com temas diferentes, interessantes. E eu acho que a Marta também chegou a uma conclusão que é muito importante, que ela conseguiu, enfim, a partir de tudo e da interpretação dela, que eu acho que é um marco aí no estudo da desigualdade no Brasil, que é a ideia de que tem uma diminuição das desigualdades por inclusão. Eu acho que essa ideia, diminuição da exclusão, o que significaria isso no meu entendimento? A Marta pode falar mais disso. No meu entendimento, isso seria a inclusão das pessoas vamos dizer assim, na cidadania, acesso à educação, à saúde, uma série de coisas que não tinha antes. E a gente pega nesse período justamente esse momento de muita mudança. Paralelamente, a desigualdade de renda, por exemplo, permaneceu altíssima, mas ao mesmo tempo houve essa inclusão. Então eu acho que é muito importante essa conclusão que a Marta tirou a partir desses trabalhos todos e da própria pesquisa dela. Eu acho que é um livro que marca muito. Muito legal, Carlos. Obrigada. Esse é, de fato, o livro é um marco na análise das desigualdades e traz aí conclusões muito importantes. E eu queria agora perguntar para o Mário, que também tem um longo histórico de compreensão das desigualdades no Brasil, fazendo uma análise aqui no Brasil e fora, e também com uma atuação direta nas políticas públicas, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo, né, Mário? Como é que você avalia esse processo e essas várias décadas aí de mudança nas desigualdades no Brasil? Você vê entradas de temas novos, mais fortes, essa questão da inclusão que o Carlos cita, tem recortes distintos quando a gente considera a questão racial, que você tem avaliado bastante, inclusive num outro livro do SEM. O que você acha? Bom, primeiro eu queria fazer menção aqui à centralidade e à importância do livro que foi aqui falado, das trajetórias da desigualdade. É um livro basilar, é um livro que virou referência logo no seu lançamento e fez muito bem para o debate da desigualdade no Brasil. Acho que a coisa da desigualdade ela renasce
a partir dos trabalhos no exterior do Atkinson e depois do seu orientando Piketty, como francês, que vão olhar dados a partir de uma perspectiva mais detalhada do que foi a pobreza, que inclusive pega dados históricos aí seculares, e tentar entender essa pobreza do ponto de vista da dinâmica do capitalismo atual, que é uma dinâmica de capitalismo que tem, entre outras coisas, uma forte tendência à questão financeira, o capitalismo financeiro, um descolamento muito grande da questão da produção e da questão do valor. E então você tem uma série de questões que estavam entreabertas e foram, de alguma maneira, colocadas por Atkinson, Piketty, Tilly e outros. Eu acho que daí a repercussão no Brasil foi imediata, porque nós somos campeões de desigualdade. A desigualdade no Brasil ela não passou por aquele momento de mitigação que passou, por exemplo, a desigualdade depois da guerra na Europa, onde você teve um Estado social que reduziu pobreza, reduziu miséria a níveis residuais. Nós não tivemos isso. Nós temos um país em que a pobreza e a miséria convivem com o dia a dia da população há muitos anos. E mais, nós temos um país onde nós conseguimos, eu não sei exatamente, é uma coisa que eu tenho tentado estudar, nós conseguimos uma estabilidade na produção de pobres e miseráveis, mesmo no crescimento. Entre 1920 e 1970, final da década de 70, 1980, o crescimento brasileiro foi maior do que o crescimento de qualquer outro país capitalista do mundo. E, no entanto, esses outros países que cresceram menos que o Brasil reduziram drasticamente pobreza e miséria, portanto, reduziram desigualdade, enquanto que o nosso país, crescendo a níveis, eu colocaria, chineses, produzia no seu crescimento pobreza e miséria. Então, essa é a nossa questão e essa é a questão que a gente tem que se debruçar. Quais são os elementos que fazem com que o país, primeiro, não veja a questão da desigualdade como uma questão nacional a ser enfrentada, como foi o caso, por exemplo, dos países europeus no pós-guerra, e, ao mesmo tempo, naturaliza essa desigualdade e, mais do que isso, ela depende da desigualdade. Há uma dependência nas relações sociais do Brasil, há uma dependência para com os desiguais. Nós não temos exclusão do informal, mas nós temos uma inclusão do informal que é responsável por um conjunto de serviços sem os quais a sociedade não funciona. Então nós temos aí um modo de regulação, para falar um pouco no tema dos franceses, em que a desigualdade é parte integrante e a desigualdade faz com que nós tenhamos uma coisa muito particular no Brasil a ser estudada. Sim, Mário, a gente pode então ter essa compreensão de uma desigualdade estrutural no Brasil, que é parte do nosso processo produtivo. E pensando nisso, se a gente refletir sobre o momento atual de enfrentamento da pandemia da Covid-19 e todas as demais crises que vêm junto com ela, eu gostaria então que vocês comentassem um pouco como a questão da desigualdade se acirra, se torna mais complexo o seu enfrentamento e o que isso traz como desafios para centros de pesquisa como o CEM, de análise, de compreensão desse contexto, de discussão desse contexto. Você poderia, Marta, começar comentando um pouco sobre isso, a desigualdade nesse contexto atual de majoração por conta da pandemia? Eu acho que a pandemia, infelizmente, ela acrescentou uma camada adicional de dificuldade a uma trajetória que já era anterior. Quer dizer assim, a partir, sobretudo, do governo Temer, mas com certeza no governo Bolsonaro, ficou muito mais claro que existe uma agenda que tem apoio em setores da população de desmonte das políticas que foram sendo produzidas a partir da Constituição de 88 para enfrentar as nossas desigualdades. Eu acho que um dos méritos do livro foi ter mostrado que existem muitas dimensões das desigualdades e que elas têm uma trajetória relativamente independente, embora produzam externalidades umas sobre as outras. Então, eu acho que nós temos aqui no Brasil, do ponto de vista daqueles que são favoráveis à redução das desigualdades,
um duplo problema. De um lado tem um problema de que a agenda de combate à desigualdade já não tem a centralidade que teve na agenda de governo, ou mesmo na agenda pública, né? E a Covid demonstrou que, digamos assim, se estamos todos vivendo a mesma tormenta, nós não estamos certamente todos no mesmo barco. Então, assim, eu acho que do ponto de vista da agenda de pesquisa, eu confesso que eu era muito mais otimista com relação ao Brasil do que eu sou hoje, quando eu concluí o livro. Eu acho que o livro tinha uma nota muito otimista e eu estava entre aqueles que acreditavam que nós incrementalmente rumaríamos com trancos e barrancos e tal para uma sociedade mais civilizada, mas eu acreditava que havia no Brasil um grande acordo básico em termos de nós percorrermos uma trajetória marshalliana, aquela descrita pelo Marshall de que nós levaríamos um século ou 3 séculos, mas que nós tínhamos uma trajetória incremental no sentido da inclusão. Eu acho que isso já não é tão claro assim, e eu acho que o nosso papel como pesquisadores, cientistas sociais e como centro de pesquisa como o CEM é continuar produzindo evidências sólidas para informar o debate público, decisões de governo, desde que, obviamente, a gente conte com informação e dados para isso. Então, eu acho que o nosso papel continua essencialmente o mesmo, mas creio que os nossos desafios agora são maiores, porque o vento não está mais remando a favor, como eu acreditei que nós vivemos nos 30 anos posteriores à Constituição de 88, ou 25 anos, na verdade. E, Carlos, você concorda com essa visão que a Marta traz? E pensando, inclusive, que no meio dessa questão pandêmica, a gente sequer teve o censo de 2020. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que existem processos de estratificação muito diferentes para os muito ricos e os muito pobres e a classe média. São, por exemplo, a educação é muito importante para a maior parte da população, mas para os muito ricos nem é tão importante assim. Não é uma coisa que seja tão relevante. Talvez seja mais relevante, por exemplo, imposto de transmissão de herança, coisas desse tipo, talvez sejam mais relevantes. E que no Brasil a gente sabe que tem um imposto muito regressivo, que é um problema sério, etc. Imposto de renda e outros impostos também, muito regressivos na população. Então eu acho que a gente tem que ter em mente. Com a Covid, eu acho que a Covid mostrou para a gente que essas tendências da desigualdade, pelo menos entre esses 99% mais pobres, elas são muito frágeis a questões conjunturais, por um lado, porque a maior parte da renda dos trabalhadores no Brasil vem do mercado de trabalho, então coisas que afetem o mercado de trabalho afetam muito a estratificação das pessoas, talvez não dos muito ricos, mas dos mais pobres, afeta muito. E a gente viu que teve uma mudança aí. Então, acho que a Covid mostrou para a gente essa fragilidade e que uma coisa que alguns pesquisadores brasileiros também insistiram e que é importante, e questões conjunturais têm consequências sérias para a estratificação da sociedade de modo geral. Embora eu continue acreditando que, ao mesmo tempo, aquelas ideias de inclusão que a Marta coloca lá no livro, elas continuam havendo costuma dar esse exemplo, assim, a gente sabe que a educação das mães, das pessoas, tem um efeito muito grande nas chances de vida das pessoas. Conforme está se expandindo o sistema educacional, a gente está tendo as crianças que estão nascendo, estão tendo mães mais educadas, e isso vai ter um efeito, mesmo que seja lento, não para a população como um todo, mas aos poucos eu acho que está havendo uma melhora também, paralelamente. Então, assim, não acredito que seja no sentido marshalliano que vai tudo se resolver, mas eu acho que está melhorando um pouco. As pessoas estão sendo incluídas, está melhorando um pouco, mas tem as questões conjunturais que afetam muito, principalmente a desigualdade de renda, porque a renda do trabalho é muito central. Então, se aumenta o desemprego, como aumentou a partir de 2014, piorou muito em 15 e 16, isso tem um efeito brutal sobre a renda das famílias. Foi uma crise muito forte que ocorreu. E a gente não vê políticas tentando resolver essa crise. A gente vê o contrário, coisas querendo agravar essa crise. Você sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas,
acesse a nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. O Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora voltando para a entrevista. Mário, pegando aqui um gancho no que o Carlos estava comentando, você trouxe a ideia de uma desigualdade estrutural no Brasil, numa dependência dessa desigualdade no nosso modelo produtivo. Então, pensando nessa questão da Covid, que eu questionei vocês, no cenário atual dessa majoração das desigualdades, pensando na questão da Covid, você acredita que há a possibilidade da gente fazer essa mudança sem uma reestruturação da nossa política tributária, do nosso sistema tributário, visando a inclusão dessas pessoas? Você acha que esse cenário é possível de ter uma mudança sem também reformas estruturais? Eu comungo do pessimismo de Marta e também da visão do Carlos de que a mudança é muito difícil. Não por conta de uma Covid que seja estruturante, não é isso. A Covid, na verdade, ela representa um mau momento para um país que nunca se preocupou em estabelecer mecanismos de contraponto a questões sociais muito importantes. Então, o Brasil está muito menos aparelhado para enfrentar questões como a Covid do que outros países mais ricos, países mais desenvolvidos. Por quê? Porque a gente não tem infraestrutura, a gente não tem uma estrutura de gastos fixa. Nós temos, ao contrário, propostas de redução do Estado com coisa do tipo emenda constitucional 95, reduz gastos, etc. Então, nós temos um conjunto, e aí eu pego um pouco o que o Marta estava falando, é um conjunto de ações e discussões de desmonte de um Estado que não chegou a ser um Estado social, mas chegou próximo disso, e esse Estado está em desmonte. Então, nós temos o pior dos mundos, né? De um lado, uma população endemicamente pobre, uma população secularmente pobre, e de outro lado, um Estado que insiste em bandeiras liberais que não se coadunam com a necessidade dessa população. Então, acho que é um pouco por aí. Eu diria que a Covid seria, assim, um grande finale de uma tragédia anunciada, assim como nós temos as tragédias. O ano que vem, quando chover, vão cair os tradicionais barracos das encostas dos morros do Recife, do Rio de Janeiro, etc. Por quê? Porque é uma coisa anunciada, é uma coisa que nós não temos organização e nem temos isso como um problema. E aí eu vou para o cerne da questão, que é a naturalização da desigualdade. Ela tem muito a ver com o histórico do Brasil, que é o histórico do racismo, do preconceito, da discriminação, que nasce na escravidão, mas que se reforça no fim da escravidão. A ideologia racista no Brasil, a ideologia de que uns podem mais que outros, ou de que existem raças superiores a outras, ela se reforça a partir de 1850, justamente no momento do debate do final da escravidão. Então nós temos aí uma questão mal resolvida, e o próprio Joaquim Nabuco falava isso, nós vamos demorar séculos para deglutir esse histórico de racismo, mal resolvida, e que até hoje não foi tratada da forma como deveria, e faz com que a gente naturalize questões que são absolutamente essenciais. O fato de você ter 1,5 milhão de pessoas vivendo do lixão ou no lixão é um absurdo que a gente naturaliza. O fato de você ter 8 a 10 milhões de pessoas vivendo nas condições de uma favela, que é você subir o morro e estar lá em cima, e como é que faz para descer? Como é que uma velhinha de 80 anos pode descer o morro? E essas coisas não nos tocam, porque tem uma questão racial embutida que faz com que nós naturalizemos essa questão. E aí que entra o nosso grande desafio. Como quebrar isso? Como fazer com que as nossas elites vejam no fato de você ter jovens, crianças na rua vendendo força de trabalho, meia-noite, 11 da noite, para engraxar sapato? Como é que a gente faz para quebrar esse paradigma? Acho que a primeira coisa a fazer é entender que a sociedade desigual, como a brasileira, ela é uma sociedade conflituosa. Existem interesses muito grandes para que esse status quo se mantenha, assim como tem outros interesses que querem. Então, essa visão um pouco de conflito, eu acho que pode ajudar a entender por que essa sociedade desigual, cuja base não é a única, mas é uma explicação, é a base racista, é a base do racismo, e eu acho que é o fulcral, é a questão do histórico de escravismo e da questão racial, como isso se mantém
e se naturaliza durante esse tempo todo. Mário, você traz questões extremamente importantes para a reflexão da desigualdade, e eu queria agora perguntar para a Marta, tendo essa dimensão da desigualdade estrutural, que dialoga com esse racismo estrutural dentro da sociedade brasileira, dentro da economia brasileira, e pensando a possibilidade do futuro, eu sei que você comentou aí um certo ceticismo nesse momento, depois de um certo otimismo ao terminar o livro Trajetórias, um certo ceticismo de ver como a gente desestruturou parte dos avanços que a gente vinha caminhando após a Constituição de 88, mas o que você consegue imaginar dessa perspectiva futura para trabalhar com essas questões de mudança estrutural do Brasil, tendo em mente a reflexão de que a desigualdade não é interessante no nível de estruturação do Brasil para ninguém, nem para os mais pobres e tampouco para o crescimento da economia. O CEM, nas suas pesquisas, tem isso em consideração? Isso coloca novos desafios para as análises do Centro de Estudos da Metrópole? O que você acha, Marta? Eu acho, em primeiro lugar, assim, pensando em termos de perspectivas para o Brasil, eu acho que tanto o Carlos quanto o Mário mencionaram a ideia de que nós convivemos, a sociedade brasileira convive com a desigualdade. O Mário falou do termo naturalização, então, diferentemente de outras sociedades, nós não temos na sociedade brasileira a rejeição da desigualdade, e o que eu quis dizer é que, mais recentemente, me parece que há uma parcela do eleitorado disposta a votar em políticos em candidatos ou em plataformas eleitorais que acham que o Brasil já foi longe demais em termos de combate à desigualdade. Então, em termos de agenda para o Brasil, é isso que me preocupa. O que eu acho que é o cenário novo, a partir de meados de 2015, é que, ao contrário do que prevêem algumas teorias que dizem, olha, a desigualdade com democracia é bom porque a maioria vota a favor de políticas de redução da desigualdade, o que nós estamos encontrando no Brasil, e que já não é uma novidade em outros países do mundo, é que tem uma parte do eleitorado que vota em plataformas que vocalizam abertamente que o combate à desigualdade não deveria ser uma prioridade. Então, para o futuro, em termos de agenda para o Brasil, eu acho que é isso que preocupa, no sentido de que pode ter rendimentos eleitorais se declarar contrário à desigualdade. Mas como é que eu vejo uma agenda futura para o Brasil? Obviamente, eu falo disso de uma perspectiva disciplinar. Eu acho que o Brasil, as ciências sociais brasileiras desenvolveram e treinaram alunos e pesquisadores para fazer análises muito sólidas do mapeamento da trajetória das desigualdades. Eu acho que o CEM foi parte disso e continua sendo. A ciência social brasileira é capaz de fazer estudos muito sofisticados de mapeamento da desigualdade, e eu acho que há um caminho pela frente, direção de mapear fatores políticos que afetam as nossas decisões, processos de tomada de decisão. Acho que há um caminho muito promissor pela frente em termos de análise do impacto de políticas públicas. Então, eu acho que a parte mais deficiente e menos desenvolvida dos estudos sobre desigualdade, e que eu acho que nós deveríamos dar prioridade, seria no campo do impacto de políticas, que tem muito a ser feito ainda, e também dos processos relativos à tomada de decisão. Eu vejo que no mundo está se formando hoje, mesmo nos organismos multilaterais, uma agenda em que a questão da desigualdade tem mais prioridade. O governo Biden e as suas iniciativas é apenas expressão disso, mas existem movimentos na OCDE, no FMI, no Banco Mundial, no G7, na direção de dizer, mesmo na China, com todo o autoritarismo do governo chinês, mas ali tem uma agenda que diz a desigualdade foi longe demais no mundo. Então, assim, eu acho que há uma agenda de estudos a ser feita no Brasil hoje, mas na direção que nós estamos ainda deficientes, que é estudar com mais afinco o impacto de políticas e também os fatores políticos que afetam essas decisões. Pensando nessa agenda de análise desses impactos, eu queria
perguntar para o Carlos, sua visão, Carlos, a respeito de toda essa discussão que foi bastante travada o ano passado no Congresso Nacional sobre a possibilidade de uma tributação mais progressiva sobre a renda, inclusive também o debate de uma possibilidade de tributação sobre grandes fortunas, que dialoga com toda a discussão e as propostas que o Piketty traz, como o Mário começou aqui o nosso episódio trazendo. Você acha que a gente temos estudos contundentes que mostram esse caminho com possibilidade? Nos falta avançar ainda mais no estudo dessa questão da tributação sobre a renda, da progressividade da renda, ou essa é uma discussão que está no campo da política e a gente tem que entender dentro do campo da política como avançar sobre isso? Primeiro, eu queria dizer que eu concordo totalmente com a fala da Marta que antecedeu a minha. Eu até me lembrei, quando ela estava falando, de uma entrevista que eu assisti há muitos anos atrás com o Antônio Cândido, professor aí de literatura da USP. E ele dizia o seguinte, ele dizia assim, quando eu era jovem, se você falasse de pobreza, você era considerado comunista. Hoje em dia, até banqueiro fala que pobreza é ruim. E aí ele dizia que o socialismo tinha vencido, as ideias do socialismo. Eu não sei se venceram, acho que talvez ele tenha sido um pouco otimista, mas eu acho que é verdade que aconteceu isso. Falar de desigualdade e pobreza é um problema que você vê, sei lá, executivos do mercado financeiro dizendo que é um problema. Mas, ao mesmo tempo, a Marta tem total razão no fato de que uma agenda que, vamos dizer assim, volta ao passado dizendo que falar de pobreza e de desigualdade é coisa de comunista, está presente e está seduzindo os eleitores. E isso é muito ruim. Tem todo um movimento contra a Constituição de 88, etc. Então, eu acho que isso está tendo apelo para os eleitores, o que é uma coisa muito triste e complexa de entender. Nesse contexto, se a gente pensar essas políticas de tributação de grandes fortunas ou políticas de tornar os impostos mais progressivos, ou regressivos, são muito difíceis de passarem com a nossa estrutura política atual. Para dizer a verdade, se a gente pensar em todos os congressos nacionais do Brasil, talvez a Marta possa falar isso melhor do que eu. Desde que a gente tem informações sobre o Congresso Nacional, eu acho que a gente nunca teve um congresso que aprovaria políticas nesse sentido, de aumentar impostos para grandes fortunas, coisas assim. Eu acho que existe uma resistência muito grande. Enfim, essa é a minha visão. Eu acho que é uma questão política, mas existe uma resistência muito grande no nosso sistema político para esse tipo de política, principalmente quando afeta certas elites. Você vê questão de previdência de funcionários públicos com altos salários, grandes fortunas, que são outra coisa, não é a mesma coisa. Enfim, você tem muitas resistências a mudar esse tipo de coisa, né? Então, eu não sei, é uma batalha inglória. De um certo ponto de vista, por exemplo, esses trabalhos mais contemporâneos sobre desigualdade estão mostrando que a queda da desigualdade de uma forma assim, global no país e etc., principalmente desigualdade de renda, de riqueza, etc., ocorre muito raramente, e só com grandes crises ou guerras e coisas assim. Então é muito preocupante nesse sentido. Temos que pensar mais sobre essas coisas. Carlos, você trouxe essa questão importante de que momentos de crise, de guerras e pandemia, como a gente viveu, são momentos em que muitas vezes há justamente a possibilidade de enfrentar questões nevrálgicas como a tributação, garantir uma mudança de modelo, uma mudança estrutural. Mas nesse sentido, eu queria perguntar para o Mário, na sua visão, porque o Brasil, como você bem trouxe, tem um conflito de grupos que se beneficiam dessa desigualdade estrutural, dessa pobreza estrutural, nessa clivagem que está aí sustentada em cima de uma visão de um racismo estrutural que é naturalizado, que é convivido, e que uma possibilidade de mudança dependeria, então, da representação justamente dessas pessoas para fazer esse combate do conflito na arena da política, certo? Te pergunto, então, nesse cenário, e no cenário futuro, como é que a gente pensa essa representação para a possibilidade de mudança da disputa na arena da política? Será que a gente teve avanços nessa representação? Temos perspectivas de avanço, de uma mudança de representação desses grupos, de mulheres, de negros, de negras, de LGBTs e outros grupos que estão apartados da discussão, que sofrem as consequências dessa desigualdade mais estrutural, conseguem fazer uma mudança nessa perspectiva, na sua opinião? Essa é a grande questão, né? Pegando um gancho um pouco no que o Carlos falou também, é uma questão que nos remete a um passado não tão recente assim.
que é a capacidade que o Estado, que a sociedade e as elites têm de manter as coisas como estão. A modernização sem a mudança. A ideia de que qualquer governo executivo que se afaste desses interesses em prol de uma bandeira mais redistributiva, ele sofre com perseguições e sofre até com golpes. Nós temos isso no Getúlio, nós temos isso no Jango, nós temos isso no próprio governo da Dilma. Quando se fala na bandeira de usar os royalties do petróleo para educação e saúde, isso incomoda, porque as elites não veem assim, não veem dessa forma. As elites têm o país, e aí um pouco uma visão mais estrutural que eu tenho, como seu e unicamente seu. Então, esse é um problema que só vai ser resolvido quando ganhar musculatura, justamente esse segmento, musculatura do ponto de vista político, esse segmento que a gente está falando aqui, segmento dos negros, das mulheres, etc, etc, etc. Isso está acontecendo. O Brasil de hoje, em termos de discussão, debate sobre questão racial, sobre a questão de gênero e outras questões importantes, é completamente diferente do Brasil de 20 anos atrás. Embora isso não signifique ainda que isso tenha se transformado em mudanças qualitativas, mas é um ponto importante. Desse ponto de vista, eu queria chamar a atenção para 4 adjetivos que me parecem importantes dominar para o caso da sociedade brasileira, que é a sociedade desigual. E essa sociedade ela tem 4 características ou adjetivos que me parecem que se interpõem nessa ciranda da não mudança, nessa perspectiva de que a gente continua sendo um país de muitos pobres, poucos ricos, e os ricos mandando os pobres. Primeiro, uma sociedade extremamente violenta. E essa violência, ela sanciona, ela legitima essa estrutura social que nós temos aí. E a violência não é só do Estado. A violência do Estado e dos seus asseclas ou dos seus instrumentos paraestatais. E aí você coloca milícias, você coloca o próprio tráfico, em algum momento, age a favor dessa estrutura desigual. Segundo, ela é autoritária, no sentido de que você não, qualquer discurso que saia do discurso do poder, ele é descaracterizado como um discurso, ou como o Carlos falou, de comunista, ou coisa parecida. Então, coisas legítimas como a luta pela posse da terra vira um caso de polícia, no caso do MST, porque a sociedade não aguenta, a sociedade e as elites não aguentam uma bandeira que seja a bandeira da terra. E terceiro, quer dizer, depois de violenta e autoritária, eu também chamaria de uma sociedade elitista. Por quê? Porque a participação política ela é muito restrita, por vários canais, por várias formas de restringir essa entrada, mas a participação política é restrita, os órgãos de comunicação que, de fato, criam opinião pública é muito, muito seletista e por aí vai. Então, quer dizer, você tem uma sociedade de um lado violenta, do outro lado autoritário e elitista, e isso tudo vai gerar uma sociedade bastante medíocre, no sentido de uma sociedade onde as elites não esperam muita coisa do país, até porque o país tem um sangue talvez que não seja o sangue tão europeu quanto pensam, e faz com que esse país não consiga alçar voos. Esse país não se coloca questões que são fundamentais, seja de domínio de infraestrutura, seja de domínio tecnológico, seja de um projeto de país que alce muito mais do que nós estamos alçando, sendo nós hoje a 8ª ou 10ª economia do mundo, é uma sociedade medíocre, que pensa mediocremente e que não coloca não se coloca como desafios que são colocados pela sociedade. Então, o fato de ser violenta, autoritária, elitista e medíocre faz com que nós tenhamos uma tragédia no Brasil, que é essa tragédia do imobilismo em prol de uma sociedade onde alguns podem tudo, outros podem muito pouco e a grande maioria não pode absolutamente nada. Eu acho que é um pouco por aí. Bem interessante essa análise, esses 4 adjetivos que você traz, Mário. E eu acho que isso coloca aí questões importantes para reflexão de toda a análise de pesquisa que fazemos e que tratamos. E isso coloca os desafios que caminhamos para o futuro. Marta, como é que você vê essa questão, pensando a partir de alguém que foi aí diretora do CEM e pensando projetos de pesquisa nessa questão das desigualdades? Então, eu acho que uma conclusão dessa nossa conversa é que esse nosso tema de pesquisa está longe, está encerrado, nós vamos conviver muito tempo com esse objeto de pesquisa, então nós podemos ter muitos problemas no futuro, mas falta de assunto não será um deles, porque nós temos muitas razões para acreditar que nós vamos continuar convivendo com altos níveis de desigualdade no Brasil,
Mas se a gente pode falar de um outro dado positivo, para além de uma mudança importante na agenda internacional, também no Brasil tem uma pesquisa muito interessante da Oxfam, cujos resultados estão sendo analisados e mostram que a convivência com a Covid parece ter mudado a percepção dos eleitores brasileiros com relação ao papel do Estado na redução das desigualdades. Como eu acho que um dos temas relevantes para a ciência política para frente é ver as condições políticas que explicam, porque um dos resumos que a gente também poderia tirar dessa conversa é que se a desigualdade é estável, isso não é um dado da natureza, isso é explicado por preferências majoritárias, naturalização da desigualdade. Então, se nós achamos que a desigualdade não é um dado da natureza, mas ele é resultado de decisões, eu penso que um caminho de estudos é ver como essas decisões são tomadas, por que são tomadas, de novo contrariando uma teoria muito influente na ciência política, de que a convivência com a desigualdade levaria a uma reação automática de rejeição da desigualdade. Uma das conclusões dessa conversa de hoje é que deve haver razões muito fortes, e o Mário elencou algumas delas, o Mário também, para a sobrevivência da desigualdade. É isso que nós teríamos que entender melhor, que fatores explicam essa sobrevivência, já que aparentemente aquele grande, que nós acreditávamos ser, que era um grande pacto da sociedade para a redução incremental das desigualdades, parece já não ser tão sólido. Então, eu acho que, enfim, nós temos muito trabalho pela frente como cientistas sociais e escolhemos um tema que aparentemente nós vamos passar e o tema não, o tema estará aí, né? Espero estar errada. Muito bem. Carlos, você tem algum comentário final para pensar aqui com a gente, para essa agenda futura da desigualdade, considerando as questões que o Mário e a Marta trouxeram? Sim, eu tendo a concordar muito com ambos. E eu acho que sim, o tema das desigualdades vai continuar. Ele, na verdade, é um tema muito amplo. Quando a gente fala de desigualdades, a mente das pessoas vai direto para a ideia de desigualdade de renda, mas não é só isso. Então, a desigualdade é multidimensional, ela tem várias dimensões. Eu acho que o tema das desigualdades permanece sendo central nas ciências sociais e vai continuar sendo, e para o Brasil ele é crucial, eu acho, a gente entender melhor. Muito comum a gente ver os cientistas sociais brasileiros dizer que o Brasil tem muita desigualdade, e aí na frase seguinte já vem uma interpretação genial sobre isso, mas a gente estuda pouco a desigualdade de fato. Quais são os mecanismos que explicam determinadas coisas? A Marta falou uma coisa muito importante aí, que eu acho que é uma outra revolução que está ocorrendo nas ciências sociais e que a ciência política e a sociologia, a ciência política talvez um pouco mais adiantada nesse ponto do que a sociologia, que é a revolução da inferência causal nas análises estatísticas, que ocorreu nos últimos 20 anos, que nos permite ver quais são fatores, nos permite estimar causas de coisas, e talvez seja mais fácil fazer isso quando a gente fala de políticas. Então, acho que a gente tem que ter mais estudos sobre políticas de redução das desigualdades, ou até políticas que tiveram efeitos opostos de ampliação de algumas desigualdades, para poder a gente pensar em políticas de forma um pouco mais científica, vendo o que causa o quê e etc. Acho que essa é uma linha do estudo de desigualdades que tem que se desenvolver no Brasil, e a gente está um pouco atrasado nesse aspecto. Uma outra linha que eu acho que a gente tem que se desenvolver também é o uso de Big Data. Você vê que, por exemplo, a revolução dos estudos do Piketty se dá porque eles usaram Big Data, que é o dado do imposto de renda. No Estado brasileiro, a gente tem muitos Big Data. Tem dados da educação que são censitários, dados, muitas coisas. Mas o acesso a esses dados é impedido para os cientistas sociais. Eu acho que a gente, como comunidade de ciências sociais, a gente tem que começar a batalhar pelo uso desses dados. Você vê que a Europa está avançando nisso, os Estados Unidos estão correndo atrás, porque não estava tão avançado. Então, eu acho que é uma das fronteiras das ciências sociais contemporâneas, é o uso desse tipo de dados, que implica em estudar em muito mais detalhes as desigualdades, inclusive fazer análises causais importantes. E a gente está indo nessa direção um pouco, com muitos entraves, né? Por exemplo, você vê os trabalhos que foram feitos no Brasil, do Pedro Souza, por exemplo, sobre os muito ricos, né, desigualdade medida por 1% versus o resto, usam Big Data, mas não têm acesso aos microdados, usam as tabelas. Se a gente tivesse acesso aos microdados, a gente poderia fazer muito mais coisas. Eu não estou falando só do imposto de renda, não, tá? Eu queria deixar claro que estou falando de outras coisas também, dados do Ministério da Educação, dados
diversos que eu nem conheço, e essa tendência está ocorrendo muito fortemente nos países desenvolvidos, nos estudos da desigualdade. Por exemplo, você pensar uma figura como Raj Chat em Harvard, ou na Suécia, vários pesquisadores, a Carina Mood na Suécia, vários pesquisadores que estão usando esses Big Data para resolver questões que estavam fechadas, que não tinham solução, questões científicas. Eu estou falando mais do ponto de vista científico, mas eu acho que isso tem um impacto também na sociedade de um modo mais geral, embora eu acho que a dinâmica da política é diferente disso, passa por outras coisas, a gente tem que entender melhor, porque a gente não vai diminuir as desigualdades sem a política. Então, a gente pode achar que uma coisa é boa, outra é melhor, mas sem política, eu acho que não vai haver solução. Muito legal, Carlos. Essas questões que você traz, o trabalho de dados e Big Data é super importante. Até me lembrei de um ponto interessante para comentar com vocês e até perguntar a opinião do Mário. A gente tem feito um movimento na área de finanças públicas de orçamento para tentar trazer as pessoas para dentro do orçamento. Ter uma camada de abertura dos gastos das políticas públicas por público-alvo, que isso hoje é invisível. O orçamento é impessoal. Você faz as políticas públicas por níveis, mas você não identifica para quem você está trabalhando. Então, conseguir abrir mulheres, homens, fazer a diferenciação de idades, fazer a diferenciação por cor, talvez nos permita ver o quanto a gente não atende adequadamente justamente a matriz de prioridades, as urgências relativas. Isso pode ser um instrumento importante também, seguindo no que o Carlos está falando, para a gente trabalhar e territorializar essas desigualdades. E, enfim, eu queria então te perguntar, te passar a bola também, Mário, para saber se você quer fazer últimas reflexões aqui sobre essa questão e esses nossos desafios todos de pesquisa e de ação no campo das desigualdades. Sim, não, claro, eu acho assim, o interessante desse nosso programa é que nós saímos, eu tenho certeza que os colegas também, Marta e Carlos, a própria Úrsula, com mais questões do que entramos, porque nós compartilhamos preocupações de um assunto que é o assunto fulcral na história do Brasil, o país que produz desigualdade. Nossa grande produção é de desigualdade. Então, acho que tem esse lado, que é um lado importante, no debate sobre um tema que até há pouco tempo era mitigado por uma ideia de que, se você tiver crescimento econômico, você acaba com a desigualdade, se você tiver emprego, você acaba com a desigualdade, se você tiver ocupações para a maioria da população, acaba com a desigualdade. E não é verdade. A desigualdade é muito mais complexa e ela é muito os meandros que forjaram esse histórico de desigualdade são muito mais cheios de possibilidades, e a gente vai ter que estudar isso. Eu concordo com o Carlos, concordo com o Marco. Acho que nós temos aí um trabalhão para frente e convidar cientistas sociais a virem trabalhar, porque entender a desigualdade brasileira é um desafio que se coloca até hoje para todo mundo. E aí eu queria aproveitar esse final e saudar a organização do programa e a escolha feliz do tema. E é um tema que seguramente nós vamos trabalhar com ele muito tempo. Agradecer e falar da minha satisfação de estar aqui, Marta, Carlos, Úrsula, enfim, com todos. Obrigado. O Brasil é um país recortado por diferentes dimensões de desigualdades econômicas, políticas, sociais e raciais. E refletir sobre essas desigualdades, dialogar com atores dos governos, da sociedade e buscar a construção de políticas públicas nesse âmbito é uma necessidade e uma obrigação no nosso país. E o Centro de Estudos da Metrópole tem sido um centro de pesquisa importante nessa construção. Então eu queria agradecer agora muito a Marta Rett, ao Mário Teodoro e Carlos Costa Ribeiro por esse importante diálogo e, mais que isso, por serem parceiros do CEM nesse processo de reflexão e construção de um país melhor. Lembrem que em novembro de 2021 o CEM celebra 20 anos e esse é o terceiro episódio da série de 6 episódios que está sendo realizado pela equipe de Urbanidades. Fique de olho nos próximos episódios pelo site e as redes sociais do Centro de Estudos da Metrópole. Muito obrigada. Este episódio foi editado por Renan Martelli. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.